Bem, pessoal, fazer esse vídeo para o pessoal do Bro Podcast, que me pediram para falar de temas mais relevantes, né, na neurocirurgia, na medicina em geral, e eu vou falar sobre tontura hoje, né? Vamos lá para você entender. Tontura é um sintoma muito frequente, em especial na população da terceira idade. A gente tem uma parte auditiva do ser humano que ela é muito desenvolvida, né? Diferente dos outros animais, né? Grande parte dele a gente é bípede. Então, para estar equilibrado, a gente usa o tempo inteiro o nosso ouvido. Você fala ouvido, Júlio? Sim, o ouvido, além da função do som, ele tem a função de equilíbrio. E aí entra o tema da tontura, porque grande parte dos pacientes que têm uma queixa de tontura, ela está relacionada a problema nessa região do ouvido. O ouvido tem uma rede complexa de onde se tem um líquido específico que cada vez que você movimenta a sua cabeça, esse líquido se movimenta. E aí manda um aviso para o cérebro o que está acontecendo no seu corpo. E seu cérebro interpreta o que está acontecendo e manda os comandos para o músculo. Por isso que a gente quando levanta, tem pessoa outra fala, eu fiquei tonto, eu mexi a cabeça, eu fiquei tonto, por causa dessa rede que a gente tem. E aí, quando você vai envelhecendo, essa rede pode piorar um pouquinho a qualidade de interpretação desses movimentos. Por isso que muita gente tem tontura na terceira idade. E aí eu vou explicar para vocês quais são as causas mais comuns, né, e o que a gente faz nessa situação. Então, primeiro aspecto. Tontura é justamente essa sensação de desequilíbrio. O paciente fala cabeça vazia, como se eu estivesse no barco, como se eu fosse cair, como se eu fosse perder o controle, perder o equilíbrio. Né? Essa sensação ampla tem vários subtipos. Uma das mais comuns é a vertigem. Então, a tontura é uma grande classificação dessa alteração do equilíbrio e a vertigem é um tipo de tontura. A vertigem ela tem essa característica de ser rotatória, então você já vê que é uma coisa mais específica, né? E tem uma relação muito grande com o problema do labirinto, esse que eu falei para vocês no início, da famosa labirintite, que é a inflamação dessa região do labirinto que dá essa sensação rotacional. Grande parte da labirintite são tratadas pelos otorrinos, né? E a gente, é difícil tratar labirintite mesmo. Eu falo porque assim, a gente sabe, na literatura, tem muito paciente que tem labirintite, ocorre, melhora, piora, né? Os famosos remédios, eu tenho um vídeo até no meu canal sobre labirinto, vertix e várias dessas medicações, eu explico porque é difícil, né? Porque, na verdade, a labirintite é a inflamação nessa região do labirinto, você vai usar várias medicações para mudar um pouquinho essa resposta, mas não é simples, não é fácil de tratar, né? Mas, de um modo geral, é tratado pelo otorrino, que é uma das causas. Mas as pessoas não sabem que a principal causa, a mais relevante que a gente vê, são as tonturas relacionadas a problemas neuropsiquiátricos, em especial transtorno de ansiedade e depressão. Então, a ansiedade e a depressão causam tontura. E aí as pessoas não sabem por quê. Às vezes você está no contexto de um paciente que começa a ter tontura, procura eu, neurocirurgião, achando que está com tumor no cérebro. E aí você faz as investigações, muitas vezes vai precisar ressonância, vai precisar tomografia, vai fazer muitas vezes audiometria, fazer essa coisa de imagem e tal. E quando você vai conversando com o paciente, você percebe que ele tem um componente ansioso muito forte. E aí você trata a ansiedade e a tontura melhor. Então, só para vocês entenderem, eu sei que é complexo, tontura é muito comum, tontura tem muita causa, vai desde problema no ouvido, que o otorrino trata, as labirintites, né? Além disso, né, ela tem doenças, né, relacionadas a problemas neurocirúrgicos, né, os tumores cerebrais, neurinoma, eu lido muito mais com essas causas, né, tumores que aumentam a pressão intracraniana, acaba que você tem essa alteração de sensação, de desequilíbrio, às vezes o paciente cai mesmo, às vezes ele sente tonto, né, o sintoma é muito parecido, a hidrocefalia dá muita tontura, mas você tem outros tipos de doença que são muito comuns tratar tontura, e causar tontura são as doenças neuropsiquiátricas, em especial ansiedade e depressão também. Muito paciente com crise do pânico, né? Ele tá lá com transtorno ansioso, ele vai se sentir tonto. E aí muitas vezes, isso é curioso, né? Muitos remédios que a gente trata a tontura, eles são remédios criados e desenvolvidos para ansiedade e depressão. Então perceba como o cérebro da gente é complexo, né? Vai desde uma doença no ouvido, desde um tumor cerebral, até uma doença neuropsiquiátrica, sendo que todos dão sintomas muito parecidos. Então, às vezes, para a gente médico, é difícil, só ouvindo a história do paciente no início, conseguir ver qual a causa. Então, a gente pede os exames complementares, uma ressonância, uma biometria, né, outros testes vestibulares para descobrir essas causas. Existe outra causa que é muito, muito comum e benigna, né? As vertigens paroxísticas, o que seria isso? É vertigem que dá e passa a depender desse movimento dessa região do labirinto. Por isso que vocês veem muito vídeo aqui na internet do médico movimentando a cabeça para tentar regular um pouquinho essa parte labiríntica para o paciente melhorar essa vertigem. Então, assim, são muitas causas,
Se você tá tonto, não ache que isso é normal, é uma doença. Nem sempre o tratamento é simples, mas é melhor você saber a causa. Então, quando o médico sabe, é uma labirintite, vai mandar para otorrino. É fácil tratar, Júlio? Não vou mentir para vocês, não é fácil. Não tem um remédio mágico que pronto e pá. Não. É difícil, mas vale a pena, porque tem as outras causas, até muito mais graves, como chegam para mim. Então, eu canso de ter paciente que tem tontura, tem um tumor cerebral e ficava achando que era labirintite e nunca tinha procurado o médico. Ah, eu tenho labirintite, minha avó tinha e tal, então eu ficava tonto. Quando vai ver, tinha um tumor no nervo que comprimia e dava tontura. Por isso que você entender esses temas, entender o grau de complexidade que uma ansiedade pode dar também uma tontura é muito importante. Então, informação tem um poder muito grande. Porque se você sabe que a ansiedade pode dar, você tem um diagnóstico de ansiedade, você tem sintoma de ansiedade, você vai buscar tratar a ansiedade. E muitas vezes sua tontura vai embora, mas é o médico que vai fazer essa diferenciação, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui, manda pro pessoal do Bro, porque ele vai ver nos temas mais como vocês estão perguntando, feedback de vocês pra gente fazer mais vídeo. Abraço.